palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 4. Próximo sábado, teremos o evangelismo no Hospital Orense de Freitas. A memória já estava falhando, Carlinhos. Próximo sábado, então, o evangelismo, uma oportunidade de levar a mensagem. Talvez você esteja orando, Senhor, eu quero servir, não sei onde. Comece a se engajar, a participar, a experimentar. Sabe, sábado, algumas pessoas começaram a ir no hospital sábado e começaram a evangelizar, não querem outra vida, né? Então venha participar também, e se você não puder ir, ore, interceda, para que seja uma bênção. Muitas vidas têm aceitado o Senhor Jesus no final da sua trajetória, né? O Carlinhos diz que é o evangelho da última hora, é a última chamada, e muitas vidas têm se convertido assim. E a igreja já está há quantos anos ali à frente, Carlinhos? 35 anos, primeiro sábado, né? Primeiro sábado de cada mês, há 35 anos, a Igreja de Sete Pontes tem levado a palavra. Muitos passaram por aqui, se engajaram nesse trabalho, alguns já estão até na glória. Caso do seu Milton, né, que não perdia um sábado ali de evangelismo. Então, coloque isso diante do Senhor. O Serjão tem ido, Valéria, algumas pessoas que não iam, estão indo, estão gostando, né? E nem todos sobem pela demanda, né, mas alguns ficam ali orando, intercedendo. É uma oportunidade muito boa de levar a palavra de Deus. Meus irmãos, no domingo passado nós lemos até o versículo 10, e hoje nós vamos retomar do verso 7 e vamos até o 17. Né? Nós não conseguimos tratar de todo o capítulo, né, de todas dos 3 inimigos que foram apresentados por Tiago, que nós vimos semana passada, e nós deixamos para retomar hoje e concluir esse capítulo 4. Então vamos ler do verso 7 até o versículo 17. Portanto, vejam que é uma conclusão. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça a Deus, fala comigo, Senhor. Fala o meu coração, revela o teu querer na minha vida nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nessa manhã. Reconhecemos, Pai, que sem a iluminação do Teu Espírito, sem o entendimento, discernimento, nada acontece na nossa vida. Abre os olhos do nosso coração, como diz Paulo aos Efésios, para que possamos contemplar, ó Deus, a beleza do Senhor, a nossa esperança, a nossa alegria. Fala as nossas vidas, fortalece a Tua igreja,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, no nosso último encontro, nós vimos que Tiago tratou dos conflitos que nós enfrentamos como discípulos de Jesus nesse mundo quebrado, separado de Deus. Nós fomos chamados a seguir ao Senhor. Jesus disse: vinde após mim. É um chamado para ser discípulo de Jesus, e nós sabemos que isso é impossível sem a obra do Espírito Santo na nossa vida. Paulo chama essa obra de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando há uma conversão genuína, ele vem morar em nós. Em Romanos 8, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas aqui tem uma questão interessante. O fato de sermos habitados pelo Espírito Santo, morada de Deus no Espírito, não significa que nós não vamos enfrentar lutas na vida. Nós ainda não estamos no céu, Estamos caminhando para lá, meus irmãos. A cada dia que amanhece, está se aproximando mais esse dia. Ou ele vem, ou a gente vai. Mas o encontro já está marcado, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós então ainda enfrentamos inimigos. E Tiago identificou os 3 grandes inimigos do crente, dos versículos de 1 a 10. Tiago nos falou sobre a carne ou a nossa natureza pecaminosa, logo aí nos 3 primeiros versículos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago nos mostrou que o problema não é o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Alexandre de Moraes. O problema está dentro de nós. É o nosso coração, é a nossa velha natureza. E nós precisamos ouvir a direção sábia de Deus de como nós podemos vencer. Em Gálatas 6, Paulo diz assim: aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semear para o Espírito, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito. São as orientações bíblicas para nós. Tiago diz: há um inimigo dentro de nós, que é o nosso desejo, o desejo de sermos o centro da nossa vida, mas isso é incompatível para um discípulo de Jesus. Ser o centro da sua vida, ser o protagonista da sua vida, ser o dono do seu nariz é muito bonito até você se converter. Porque aí agora tem um Senhor na sua vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Então há um novo propósito agora na nossa vida, há um Senhor novo agora, sob nova direção. Jesus é o Senhor da minha vida e da sua vida, da vida da igreja. E aí Tiago avança e diz para nós que existe um outro adversário, que é um sistema chamado de mundo, que tenta colocar Deus do lado de fora. Tudo funciona, tecnologia funciona, tudo funciona, e você não precisa mais de Deus. Tiago chama isso de mundo, e diz que aquele que quer ser amigo do mundo, quer andar de mãos dadas com esse sistema perverso, se torna inimigo de Deus. E eu fiquei pensando nessa semana, quando eu voltei a essa frase, que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, é voltar à nossa identidade antiga. Nós éramos inimigos de Deus. O nosso estilo de vida era de inimizade. Ainda que você nunca tenha aberto a sua boca para blasfemar diretamente, mas o seu estilo de vida era de um inimigo de Deus. E Paulo vai fazer a mesma identificação de Tiago no capítulo 2 de Efésios. Isso fica mais claro, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. A maior necessidade que nós tínhamos era de vida, e Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ou seja, então, não dependeu de nós, foi a graça de Deus. E ele vai dizer isso no verso 8, mais especificamente: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus.
para que ninguém se glorie. Mas Paulo continua, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos. Como é que nós andávamos? Segundo o curso desse mundo. Nós andávamos segundo os nossos pensamentos e fazíamos a vontade da nossa carne. E éramos, por natureza, filhos da ira. Esse era o nosso estilo de vida. Então Tiago está dizendo, agora você é um cristão, agora você pertence ao reino de Deus, você não pode andar de mãos dadas com esse mundo de novo. É como se você estivesse voltando à sua antiga identidade. E aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século, não tome a forma desse mundo. O mundo dizia para nós, eu me lembro da minha adolescência, você tem que usar essa sapatilha igual do Michael Jackson. Você ia lá e comprava. Agora tem que ser o All-Star, Coral. Eu fui lá e comprei. Quando eu tirava o tênis lá na porta, meu pai falou assim, o Bruno chegou. Aquele negócio era cheiro horroroso, né? Na porta ele já sabia que eu cheguei em casa. Não, agora o cabelo tem que ser igual ao do Fábio Júnior na novela tal. Aí você deixava crescer o cabelo. Agora você tem que trocar o carro, né? Porque esse carro agora é o último, é a última moda. Aí você vai vivendo assim, segundo o curso desse mundo. A ideia ali é o leito de um rio que vai dirigindo o caminho. Nós não precisamos mais. Ter um carro novo é bênção de Deus. Ter uma sapatilha igual do Michael Jackson, nem tanto, né? Mas, meus irmãos, nós somos livres agora para adorar e servir ao Senhor. Nós não precisamos trocar o carro porque está todo mundo dizendo, nós precisamos trocar o carro porque o nosso antigo estava ruim, só isso. E nós precisamos andar do ponto A para o ponto B. Nós agora temos o coração livre no Senhor, e Paulo diz, nós andávamos assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? Imagina o que é ser filho da ira, Deus olhar para você e não ver sobre você o sangue de Jesus, porque o que afasta a ira de Deus sobre a minha e a sua cabeça, foi a ira que Jesus sofreu no nosso lugar na cruz. Quando Jesus está no Getsêmani, ele começa a angustiar-se, porque ele sabia que ele ia beber o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Se você não bebeu, se você não creu naquele que tomou o cálice da ira de Deus, que é Cristo, que te substituiu naquela cruz, se você não está nessa condição, você ainda está debaixo da mira da ira de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, é muito melhor andar nesse mundo debaixo da graça do que da ira. João 3,36, quem crê no Filho, tem a vida. Quem não crê no Filho, não tem a vida, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cristo já levou sobre si. E hoje nós vamos celebrar isso. Não ande debaixo da ira de Deus. Então veja que Paulo ele também faz a mesma identificação. E lá no capítulo 2 de Efésios, ele fala que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é o que Tiago chama aqui no verso 7, de diabo. São os três inimigos que nós enfrentamos. A nossa natureza pecaminosa, o mundo, o sistema contrário a Deus e o próprio Satanás. De uma forma resumida, semana passada nós vimos que nós precisamos identificar os nossos inimigos e aceitarmos as estratégias de Deus para a vitória sobre eles. E na passagem de hoje nós queremos apresentar então, meus irmãos, 3 convites de Deus aos seus filhos, com promessas específicas do Senhor, para aqueles que aceitarem a sua sábia orientação. 3 convites, é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. 3 convites do Senhor para o seu povo, para os seus filhos. E nesses convites nós temos promessas específicas para aqueles que acatam, que aceitam a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Veja, irmãos, que no versículo 6, Tiago terminou dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Diante dessas realidades todas que nós enfrentamos, nós precisamos da graça de Deus. E eu enfatizei aquilo que ele falou no verso 6, Ele nos dá cada vez mais graça. Nós precisamos disso. E ele termina o verso 6 dizendo que Deus dá graça aos humildes.
Para lidar com essa situação toda, nós temos que ser humildes diante do Senhor, de buscarmos ajuda, de recorrermos ao Senhor. Aí no verso 7 é como se ele estivesse fazendo uma conclusão. Portanto, e aí vem o primeiro convite. Diante dessa tríade, né? Diante desses três inimigos terríveis, Tiago diz, o primeiro convite de Deus é sujeição a Ele. Portanto, diz o verso 7, sujeitem-se a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho, um chamado à dependência de Deus. Depois de nos mostrar que Deus nos dá cada vez mais graça para lidarmos com a nossa natureza pecaminosa, com os ídolos do nosso coração, e para não vivermos em amizade com esse mundo rebelde, a Deus, Tiago nos revela o caminho da dependência do Senhor. Quem não quer ser resistido por Deus deve ser humilde diante dele. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando Jesus se revelou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, ele diz, dura coisa é você resistir aos aguilhões. É como se você estivesse dando coice num espinho, né? Em algo pontiagudo, e cada vez você vai se machucar mais. Atos 26, de 12 a 18, Paulo declara isso perante o rei Agripa. Essa era a vida de Saulo, perseguir a igreja de Deus, e ele se deparou com uma verdade, que Jesus tem uma aliança com a sua igreja. Você está perseguindo a mim, é a mim que você persegue. Quando você se levanta contra o meu povo, Saulo, você se esquece que esse povo tem um dono, que esse povo foi comprado. E Tiago está nos dizendo mais ou menos isso. Não vale a pena trilhar um caminho da prepotência, achar que você não precisa se humilhar diante de Deus, achar que você não precisa crescer em Cristo Jesus na sua vida. Então o primeiro convite apresentado por Tiago é uma conclusão lógica. Portanto, sujeitem-se a Deus. Isso porque ele resiste ao soberbo. Quem é o soberbo aqui? É aquele que ainda insiste em andar segundo a sua natureza pecaminosa. O soberbo aqui é aquele que ainda quer viver em amizade com esse mundo, que significa uma vida de inimizade contra Deus. Esse é o soberbo. Tiago diz, não é o projeto de Deus para as nossas vidas. E é maravilhoso, percebemos, irmãos, que cada convite de Deus nesse texto é acompanhado de uma promessa. Sujeitem-se a Deus. E aí nós vamos ter capacitação para resistirmos ao diabo. Veja que Tiago não diz assim, olha, resistam ao diabo. Ele diz, primeiro, sujeitem-se a Deus. É impossível vencermos as forças espirituais do mal sem uma aliança com Cristo Jesus. É impossível vencermos o poder do pecado sem a libertação que há em Cristo Jesus. É impossível, meus irmãos. E aí vem uma promessa. A promessa é, e Ele fugirá de vós. Quando Jesus é o Senhor, né? Jesus usa essa figura, dizendo que quando o dono da casa, ele vai enfrentar o valente, né? O valente vai entrar numa casa, melhor dizendo, primeiro ele tem que amarrar o dono, né? E aí vem, Jesus se apresenta como mais valente. Ele veio manietar Satanás, ele veio anular o domínio dele, o governo dele. E ele fugirá de nós, por causa de Jesus. É como se o adversário batesse a sua porta, e quem atendesse a porta é o Senhor Jesus. Aqui agora tem dono, aqui agora há um Senhor. Mas não tente fazer isso na sua força, não tente fazer isso na sua carne, não tente fazer isso com as estratégias desse mundo, porque isso seria cair no pecado da soberba, da arrogância e da prepotência. Foi isso que levou Pedro à queda, quando Jesus revelou para ele, Simão, Satanás quis peneirar vocês, como se peneira o trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual foi a atitude de Pedro? Humildade? Não.
Senhor, dá uma olhada aqui na igreja, como é que está bonita nessa manhã. Qualquer um aqui pode te negar, menos eu. E ele cai. A queda não foi definitiva por causa da graça de Jesus. Por causa da intercessão de Jesus. Eu roguei por tua fé, para que ela não desfaleça. O alvo da oração de Jesus foi a fé. Porque é pela fé, meus irmãos, que nós andamos com Deus. É pela fé que nós vencemos o maligno. O diabo, vosso adversário, Pedro vai dizer isso no final da vida, anda como derredor, como leão que procura tragar vocês. Resistam-lhe firmes na fé. É pela fé, meu irmão. A fé no Deus Todo-Poderoso, numa aliança com Cristo Jesus. Sem a fé em Jesus, nós não temos nenhuma condição de vencer o nosso adversário. Maior é aquele que está em nós do que aquele, mas o maior tem que estar em nós. O maior já está em você, não é perto de você, não é influenciando você porque a sua avó ora por você, sua tia, seu primo, o pastor, mas é você estar numa aliança com Cristo, para a glória de Deus. Primeiro convite, sujeitem-se a Deus. Amém? Tiago avança, vem o segundo convite, versículo de número 8, cheguem perto de Deus. Talvez na sua versão, chegai-vos a Deus. Cheguem perto de Deus, andem com Ele. Amém? E qual é a promessa? E Ele se chegará a vocês. Que coisa maravilhosa. Cheguem-se a Deus. A ideia é de aproximação, é de caminhar com Ele diariamente. E eu me lembrei, enquanto preparava essa mensagem, da postura de João na última ceia. Eu acho que João madrugou, irmãos. João imaginou assim, Jesus vai sentar aqui, eu vou ficar aqui do lado, né? O raciocínio de João é o seguinte, já que é para andar com Jesus, eu quero andar o mais perto possível. Já que é para sentar à mesa, eu quero sentar ao lado dele. E se tiver uma oportunidade, eu vou reclinar minha cabeça no peito de Jesus. Porque quando o pecado entra e quando a gente não vigia, a ideia é de caminhar cada vez mais longe. Quando Pedro não acata a palavra de Jesus, a Bíblia diz, ele passou a seguir de longe. Tem muita gente seguindo de longe. Mas o Senhor está dizendo, chegue-se, chegai-vos a mim, chegue perto, se aproxime. E a promessa é, e Ele se chegará a vocês. É experimentar a promessa de Deus feita no Salmo 25, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Alguns profetas, como Zacarias, capítulo 1, verso 3, Malaquias 3, 6 e 7, também falaram da mesma forma, Deus falando através deles, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Quando essa relação estiver cada vez mais estreita, um anseio por uma vida santa vai estar crescendo em nós. Uma intolerância ao pecado. Vejam, cheguem-se para Deus, perto de Deus, Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, dá nojo do pecado. Quanto mais perto de Jesus, mais nojo você tem do pecado. Mais nojo você tem da iniquidade, da injustiça, do adultério, da fofoca, da maledicência. Porque Ele é santo. Santo e santo. Isaías, diante daquela glória, diz, ai de mim. Aleluia. Quanto mais perto de Jesus, mais longe do pecado. Quanto mais perto de Jesus, mais longe da carnalidade. Quanto mais perto da santidade de Jesus, mais você quer ser transformado para a glória do Senhor. Um anseio por vida santa vai crescendo, uma intolerância ao pecado vai se estabelecendo no nosso coração e nas nossas mentes, um reconhecimento da nossa miséria e ao mesmo tempo da santidade de Deus.
Por isso Tiago vai dizer que quando você se chega a ele, você deve limpar as mãos. Vocês que são indecisos, de ânimo duplo, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Geralmente nós gostamos de ler os versículos que falam o contrário, né? O choro dura uma noite, mas aqui é um chamado à humildade, aqui é um chamado para romper com esse estilo de vida rebelde, que não reconhece o senhorio de Cristo. Jesus diz, não adianta somente me chamar do Senhor, mas obedecer a minha palavra. Jesus fala isso. Não é só me chamar de Senhor, é viver debaixo do meu senhorio, é viver para a minha glória, é fazer a diferença na história enquanto há tempo, enquanto temos oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a pergunta diante desses convites de Deus e ao mesmo tempo em que lidamos diariamente contra esses inimigos seja: como poderemos vencer essas batalhas se muitas vezes nós relutamos em nos sujeitar a Deus e nos aproximar dele? Eu creio que o terceiro convite de Deus e a promessa decorrente desse convite consola o nosso coração. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Tiago conclui a sua argumentação sobre os três inimigos do cristão, trazendo um único caminho viável para vencermos esses conflitos: dependência de Deus. Humilhai-vos. Não há outra possibilidade de vitória, diz Tiago, a não ser que nós nos humilhemos diante do Senhor. É interessante que a primeira bem-aventurança para aqueles que vivem no reino de Deus, para um cidadão do reino dos céus, é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus não é para prepotentes. O reino dos céus não é para gente orgulhosa. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim. É: vinde a mim e aprendei de mim, para ser transformado. Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O Senhor a quem nós servimos é manso e humilde de coração. E Ele é o Filho de Deus. Mas Ele se esvaziou da sua glória. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele viveu nesse mundo na presença do Pai, para a glória do Senhor. Ele venceu no deserto. Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele os exaltará. É a promessa do verso 10. Ou seja, vocês vão receber uma graça cada vez maior para vencer os ídolos do coração, para rejeitar a amizade do mundo. Isso que é, Ele os exaltará aqui. Ele vai nos dar vitória para vencermos, rompermos com a idolatria do coração, que tenta capturar o nosso coração, trazendo segurança, trazendo alegria, trazendo significado para a nossa vida. Nós só encontramos isso em Jesus. Ao mesmo tempo, Ele nos exaltará, nos dando força para resistirmos ao diabo e o vermos fugindo de nós, em nome de Jesus. Só vai ver isso, meu irmão, quem se humilhar diante do Senhor. Era o que Pedro deveria ter dito: Senhor, tem misericórdia, não permita que isso aconteça. Mas ele disse: Senhor, eu não vou te negar, qualquer um menos eu. Esse é o caminho da queda. A soberba precede a ruína. E aí, meus irmãos, ao experimentarmos os resultados da dependência de Deus, Tiago nos leva a dois resultados naturais, dois caminhos naturais. Quando você toma ciência de que você lida com inimigos reais, o seu desejo carnal, que quer ser satisfeito a todo custo, aliado a esse mundo que ainda inflama você ainda mais, e por uma mente maligna, perversa, personificada em Satanás. Quando você experimenta os resultados da dependência de Deus, duas coisas vão acontecer imediatamente. Primeira, não nos colocaremos como juízes de ninguém. Por quê, meus irmãos? Vejam o que ele diz no verso de número 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros.
Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Estabeleceu a lei e ele julga, um só. Quem é? Aquele que pode salvar e fazer perecer. E não é você e nem eu. Mas quem é você para julgar o próximo? Percebam, irmãos, que quando você reconhece que você ainda é pecador, que ainda vive no mundo perverso, que ainda é alvo de Satanás, mas que você recebe graça de Deus, você é convidado a se aproximar de Deus, a se sujeitar a Deus, a se humilhar diante de Deus, você não vai olhar para o irmão com superioridade. Você vai olhar para ele e vai enxergar que a mesma graça que alcançou a sua vida, alcançou a vida dele. E aí você sai da posição de juiz e se torna um pecador igual, salvo pela graça de Jesus. É simples assim. Quem julga, desconsidera a graça. Quem julga o irmão, que fala mal do irmão, não reconhece que o sangue de Jesus lavou aquela pessoa, como lavou a mim também. Então é um caminho natural, né? Quando você experimenta a graça, você também é instrumento de graça para o outro, né? Porque às vezes o que acontece é graça para mim e lei para o outro. Mas aqui não, o Tiago está dizendo, não julgue. Olha como é que Deus tem tratado você. Ele tem te dado mais graça ainda. Aleluia. Ele tem te convidado a se sujeitar, a se chegar a Ele. Ele tem prometido se chegar a você. Ele tem te convidado a se humilhar e prometido que vai te exaltar, vai te dar a vitória diante dessas situações da vida. Então, meu irmão, você não é juiz de ninguém. Não julgue e não fale mal do seu irmão. Porque da mesma forma que eu recebo graça, tanto para a salvação, como para a minha caminhada diária com Cristo nesse mundo perverso, o meu irmão, por quem Cristo também morreu e ressuscitou, recebe essa mesma graça. Segunda realidade que decorre dessa consciência da graça e desses convites maravilhosos da sabedoria e da soberania de Deus, é que nós não desejaremos viver a vida passageira que Deus nos deu, para vivermos nesse mundo, passageira em relação à eternidade, sendo os controladores da nossa agenda, dos nossos negócios, sem nos sujeitarmos ao senhorio de Cristo. É o que vemos aí, meus irmãos, dos versículos 13 a 15, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? E olha que comparação, meus irmãos. Vocês não passam de neblina. Lembra dessa figura, né? Para nós aqui, num estado que é muito quente, mas de vez em quando a gente ainda consegue, dependendo dos lugares, né? Você vai para Teresópolis, aí para cima, você percebe essa figura, aqui mesmo, né? Dependendo do inverno, aquela neblina chegando de manhã cedo, e daqui a pouco vem o sol, e dissipa aquela neblina, você nem se lembra mais dela. Tiago está dizendo, diante da eternidade de Deus, a nossa vida é como uma neblina, e agora nós somos discípulos de Cristo, e o discípulo de Cristo faz uma oração, reconhece uma realidade, versículo 15, em vez disso, deveriam dizer, ao invés de dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou negociar, ano que vem vou fazer aquilo, ou seja, você é o controlador da sua agenda e da sua vida, você reconhece agora que há um Senhor na sua vida. Deus está nos proibindo de fazer planos, irmãos, de maneira alguma. O coração do homem faz planos, faz parte. Deus nos deu entendimento, sabedoria e discernimento. O problema é não sujeitar isso ao Senhor, é não crer e não aceitar que Ele pode mudar isso, para a glória dEle e para o nosso melhor bem. Às vezes Deus nos impede de determinadas coisas, porque isso vai nos afastar dEle. E aí Tiago está dizendo,
Se Deus quiser, é a nossa oração. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Perceba que primeiro ele diz, não só viveremos, porque para você fechar negócio, você tem que estar vivo. Não, a gente ano que vem vai para lá. Sim, mas precisa ter uma premissa simples aqui, eu tenho que estar vivo para fazer essa viagem, né? Para ir na formatura de fulano. Então o Tiago está dizendo, gente, é tão simples. Se nós devemos a nossa vida a Deus, se o fôlego de vida foi Deus quem nos deu e só Ele pode tirar a vida, então a primeira coisa é a gente agradecer a Deus pela vida. Não é isso que Jesus nos ensina? A vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. Tem um monte de vestes, mas o corpo está desfalecido. Não vai usar mais. Né? A vida é mais. Jesus nos ensina no Sermão do Monte que a vida é mais. Ele nos deu aquilo que é mais importante. A vida é mais. A gente está preocupado com aquilo que é secundário. A vida é mais. Tiago está dizendo, nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Todos esses projetos e sonhos que estão na sua mente e no seu coração só vão se concretizar. Para eles se concretizarem, a premissa simples é você tem que estar vivo. Então Tiago diz, reconheça que Deus é o autor da sua vida. Que Jesus comprou você com o sangue dele. E Ele vai conduzir você. Então sujeite-se a Ele. Peça a direção, a sabedoria dEle. Viva debaixo da bênção dEle. Vai fazer negócio sim para a glória dEle. Cresça na sua profissão sim para a glória dEle como discípulo dEle. Ocupe os lugares que Deus tem te dado para o louvor da glória dEle. Aponte para o reino dEle, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Seja excelente no seu trabalho, seja excelente nas suas pesquisas, seja excelente como um chefe de família, para a glória dEle, porque há um Senhor na sua vida agora. Amém, meus irmãos? Tiago diz, se a gente não tiver nesse espírito, nós estamos vivendo como arrogantes. Verso 16. Vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. E pior, se torna um laço, um pecado. Verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, meus irmãos, nessa manhã, há 3 convites gloriosos do Senhor para nós como igreja. Sujeite-se a Deus. Cheguem perto de Deus e humilhem-se diante do Senhor. Cada convite tem uma promessa. Promessa que só Deus pode cumprir. Você vai ter força para resistir a Satanás e ele vai fugir de você. Se você se chegar perto de Deus, querido, ele vai se chegar mais perto de você. Se você se humilhar diante de Deus, diante de todas essas demandas da vida, Ele vai te exaltar, Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. 2 aplicações, meus irmãos. A primeira delas, você está disposto a se sujeitar a Deus e receber força para resistir ao diabo? Meus irmãos, aqui não existe atalho, aqui é quebrantamento. Como é que a gente lida com o pecado? Pecado, Provérbios 28 diz, aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não seja conivente com o pecado. É isso que é na prática se sujeitar a Deus. É concordar com Ele quando nós pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra concordar ali é homologar no original. É dizer, Senhor, é verdade. Mas eu não quero mais. E eu me humilho diante do Senhor. Eu quero ter força para resistir ao diabo. Eu sei que ele vai fugir porque é promessa. Mas aqui não tem atalhos. Nós não vamos fazer uma oração mágica nessa manhã para você continuar vivendo de pecado, na vida de pecado. Nós não vamos fazer uma oração mágica aqui para você continuar conivente com o erro na sua vida.
Porque quando você se chega a Ele, Tiago diz, você vai lavar a mão. Você vai querer que o coração seja mais limpo, porque Ele é limpo. 1 João capítulo 3, de 1 a 3. Talvez para mim um dos versos mais lindos, um texto mais lindo da Escritura. Vede com que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Só que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas o texto continua. Todo o que nele tem essa esperança, qual é a esperança? De vê-lo como Ele é, porque você já é filho de Deus. Todo o que nele tem essa esperança, purifica-se, foge do pecado. A maior motivação para fugirmos do pecado é que nós temos comunhão com Deus e vamos viver eternamente na presença de Deus. Se a presença de Deus e a comunhão com o Senhor não gera em nós ódio ao pecado, meu irmão, não tem mais nada nesse mundo. Não tem técnica, não tem palestra, não tem autoajuda. É a presença de Deus. Isaías diz, eu estou perdido. Eu vi um Deus que é santo, santo, santo. Ai de mim! Mas aí vem a graça. Ele tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Foi perdoado o teu pecado. Mas é para você agora viver longe dele. Salmo 130, Senhor, se o Senhor fizer uma lista dos meus pecados, quem permanecerá? Versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Não é contigo está o perdão para você continuar brincando com o pecado. Está disposto a se sujeitar a Deus nessa manhã, meu irmão? Ou você vai continuar vivendo essa vida com o coração dividido? Cristo, Ele tem acesso a algumas coisas da sua vida, mas não é o centro da sua adoração. Não é só cantar na igreja que tu és o centro, seja o centro, mas é viver dessa forma. Rendido, humilhado, sujeito ao Senhor. Em nome de Jesus. Segunda aplicação. Tiago afirma que só Deus é capaz de salvar e fazer perecer, porque Ele é legislador e juiz. Você reconheceu a Cristo como seu Salvador, ou o enfrentará como juiz de vivos e mortos em sua segunda vinda? Tiago diz, só Ele pode salvar e fazer perecer. Quem não se sujeitar a Jesus como Salvador, agora, nessa época da história, até que Ele venha, vai ter que lidar com Ele como juiz. Ele virá para julgar vivos e mortos. Então é melhor reconhecê-lo como Salvador. É melhor render a vida a Ele, viver para a glória dEle, do que enfrentá-lo como justo juiz. Vamos orar? Eu não sei qual vai ser a sua resposta diante do Senhor, mas o que o Senhor quer é que você se sujeite a Ele. Ele promete para você que Ele vai te dar força para resistir ao diabo e que Ele vai fugir de você. Mas tem que se sujeitar a Deus primeiro. Ele está convidando você a se chegar perto dEle. Ele está dizendo, eu vou me aproximar de você. Eu vou me revelar ainda mais a você. Ele está te dizendo, se humilhe. Eu vou te exaltar. Você não vai ficar à mercê dos adversários. Você não vai viver à mercê desse mundo perverso. Você não vai depender de like, você não vai depender de aprovação, de cancelamento, porque a sua identidade foi redefinida no sangue do meu Filho amado. Você é meu, você é minha. O par de olhos mais importante do universo é de Deus. Ele disse para mim um veredito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode me separar desse amor. Aquele que vem a mim, nem o diabo pode arrancar. É nele que eu descanso, é no sangue dele que eu descanso. Sua vida já está nas mãos de Jesus. A igreja está orando agora. Talvez hoje seja o grande dia que Deus separou para receber a sua grande decisão diante dele. É momento de você se prostrar.
É o momento de você dizer: Senhor, eu não quero caminhar na minha força, eu não quero ser o dono da minha vida, eu quero entregá-la ao Senhor verdadeiramente. Reconhecer o seu senhorio. Eu não quero andar segundo a minha natureza pecaminosa, eu não quero andar segundo esse mundo perverso, eu não quero andar segundo as sugestões de Satanás, porque eu sou livre agora no Senhor. Eu creio no sangue de Jesus, eu quero viver para a tua glória. A igreja está de olhos fechados. Eu quero fazer um primeiro convite a você que entrou aqui, que tem dúvidas sobre a sua salvação, mas hoje o Espírito Santo tem falado ao seu coração, você quer se entregar a Cristo, reconhecê-lo como Salvador da sua vida e Senhor, onde você está. Eu não vou me alongar, eu queria só que você ficasse de pé, eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa manhã, a igreja está orando por você. Você quer dizer: Jesus, eu te recebo como Salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor pagou pela minha dívida, meu pecado naquela cruz. Ressuscitou para me justificar, para me salvar. Se há alguém nessa manhã, onde você está, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, a igreja de olhos fechados. O Espírito Santo falou ao seu coração, eu não quero me alongar, a gente vai passar para a mesa do Senhor. Mas você sabe o que Deus falou com você. Aquilo que precisa ser colocado no altar dele. Aí mesmo no seu lugar, você não precisa vir aqui à frente, a igreja de olhos fechados. Quero convidar você a se colocar em pé. Você sabe que foi com você, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus. Ele se chegará perto de você. Humilhe-se diante dele. Ele te exaltará. Deus falou com você, você sabe disso. Tenha coragem de dizer: Senhor, estou aqui entregando tudo. Entregando tudo nessa manhã, me rendendo ao Senhor. Eu quero viver debaixo da tua graça, do teu poder. Poder que me faz vencer. Em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você ficar em pé, nós vamos orar. Se o Espírito Santo falou a sua vida, você sabe, fique de pé. Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Senhor, olha para essa vida, Pai, Tu conheces pelo nome. Estenda a Tua mão de graça. Dá a vitória, Senhor, naquilo que ela necessita. É ovelha de Jesus. É cuidada pelo Senhor. Toda arma forjada contra ela não prosperará em nome de Jesus. Contra o Teu povo. Quebranta, Pai. E aqueles que precisavam se posicionar nessa manhã, Senhor, tenha misericórdia, dê autoridade, faz, Deus, romper cadeias nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Senhor, eu tenho certeza disso. Que haja transformação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos preparar para a mesa do Senhor, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, abrindo o nosso coração para esse momento tão glorioso da nossa experiência como filhos de Deus, de participar desses elementos, o corpo e o sangue de Jesus.